Pessoal, eu quero aproveitar e falar um pouquinho de repercussão também com o nosso repórter André Anelli, que vai trazer de que forma que essa vitória de Milei caiu ali para várias autoridades. Anelli, chega e conta pra gente como que isso repercutiu por aí. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. O presidente Lula se manifestou ainda na noite de domingo, quando foi então anunciado o nome de Javier Milei como vencedor da eleição na Argentina. Sem citar o nome do presidente eleito, Lula disse, abre aspas, a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. Fecha aspas. Lula disse ainda que o Brasil estará à disposição para trabalhar junto com os irmãos argentinos. Internamente, a ida de Lula para a posse de Milei, no dia 10 de dezembro, já está descartada aqui pelo Palácio do Planalto. Hoje pela manhã, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse aos jornalistas que Javier Milei deve um pedido de desculpas a Lula para que só então os dois líderes iniciem um diálogo institucional. O ministro se referia principalmente às ofensas feitas por Milei, que durante a campanha na Argentina chamou Lula de corrupto e comunista. Outro ministro do governo que se manifestou nessa segunda-feira foi Fernando Haddad, da Fazenda. Ele, que não escondia de forma alguma a preferência dele por Sérgio Massa, disse hoje que o momento é de desejar sorte e aguardar os acontecimentos para fazer novas avaliações. Nessa declaração, Haddad também não citou o nome de Javier Milei e seguiu a mesma linha de Lula ao dizer que o continente precisa fortalecer a democracia. Repercussão também no Legislativo. Por meio das redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse, abre aspas, felicito o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, a quem desejo uma administração profícua para o povo argentino, que o escolheu de maneira democrática e republicana. Como presidente do Senado, reafirmo meu compromisso com o diálogo e com o fortalecimento das relações entre as duas nações e coloco à disposição o Congresso brasileiro para iniciativas que busquem esse objetivo. Fecha aspas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifestou minutos depois, então, de Rodrigo Pacheco, também por postagem. Abre aspas. Parabéns ao presidente eleito da Argentina, Javier Milei, e à Argentina pela escolha democrática do novo mandatário do país. A Câmara dos Deputados continuará trabalhando para estreitar ainda mais as relações comerciais, políticas e culturais entre as duas nações. Fecha aspas. E também nessa segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu a vitória do candidato à direita na Argentina. Bolsonaro disse, abre aspas, parabéns ao povo argentino pela vitória com Javier Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul. Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós. Fecha aspas. Diferentemente de Lula, Bolsonaro já decidiu que vai à posse de Milei. O ex-presidente brasileiro disse que foi convidado hoje pelo próprio presidente eleito da Argentina para comparecer no evento no próximo dia 10 em Buenos Aires. Evandro. Muito obrigado pelas informações e trazer as repercussões, André Anelli. Bom trabalho para você aí em Brasília. Gustavo Segré, gostaria de te perguntar também sobre aquilo que foi contra Milei, usado inclusive pela campanha de massa para criticá-lo, como, por exemplo, a possibilidade de dolarização da economia e o fechamento do Banco Central. Eu queria entender como é que seria feita uma dolarização sem dólar e como que o fechamento de um Banco Central passaria sem um aval do Congresso aí na Argentina. Não passaria, Evandro. Precisa do aval do Congresso. Imagina, tamanha reforma do Estado, mas você precisa a dolarização e, de alguma maneira, vincular essa dolarização com a carência do Banco Central, se isso fosse possível.
Eu, pessoalmente, duvido que vai terminar nessa linha. Muito provavelmente tem uma bimonetização, como é hoje, em que você tem o peso e o dólar. E você pode usar aquele que você bem entender. Ele já mencionou, o Milei, que o processo de dolarização, de privatização, vai demorar mais ou menos uns 2 anos. E tem lógica. Vamos fazer uma conta rapidinha. Se a YPF, que seria a Petrobras da Argentina, fosse privatizada ontem, o valor era 34% menor que hoje. Se isso se permite ir alavancando o crescimento em função de políticas de Estado, reforma do Estado, diminuição do tamanho, vai ser 21 ministérios que vão passar para ser 8. E isso vai mostrar um comprometimento do governo com o recurso público, com o famoso superávit fiscal, que a Argentina não tem. Não teve nos últimos muitos anos. Então isso vai aumentar o valor das empresas do Estado, que poderão ser privatizadas com valores muito mais altos que o que teria hoje. Isso, além de superávit da balança comercial, empréstimos que possam vir do exterior, investimentos do exterior que possam vir tanto na questão de produtivos, os investimentos diretos do exterior, como são conhecidos no Brasil, e também especulativos. Mas os especulativos não deixam de ser dólares que vêm. Mas para isso, o Milei vai ter que sincerar o tipo de câmbio. Hoje você tem um dólar oficial, 365 pesos. Vamos ver amanhã se o governo do Alberto Fernandes e do Massa mexem no tipo de câmbio. Muito provavelmente deveria, a lógica, o pragmatismo deveria sugerir: Milei, o que você quer fazer com o tipo de câmbio? E alavancar, inclusive, um custo político de ter perdido e preparar a Argentina para o melhor. Essas são coisas que um cidadão normal pensa. O político não pensa muito nessa linha, mas deveria ser assim. Agora, sem dólares, não tem dolarização, isso é fato. Exatamente. Agora, já o Piperno quer te fazer uma pergunta, viu, Segré? Então se prepara aí. Mas antes eu só queria comentar um esquema com você, Alan Gani, em relação à economia, porque Milei ainda não anunciou um possível nome que vá assumir esse que é um dos principais cargos, o mais esperado, né? Não tem nenhuma comparação em relação à situação que está vivendo ali a Argentina, com mais de 140% de inflação, com o candidato que concorreu, que inclusive estava nesse cargo e não conseguiu resolver essa história. Talvez por isso a distância entre eles tenha sido tão grande. Mas há uma questão também da possibilidade de Sérgio Massa agora deixar o cargo antes mesmo de uma transição, o que colocaria a Argentina num vácuo ainda mais perigoso nesse final, né? Porque é como se o país ficasse sem nenhum tipo de política voltado para a economia. De que forma isso, no seu ponto de vista, traz um desafio ainda maior para aquele que vai assumir o poder? É uma situação bastante complicada, mas eu não acho que este vácuo deixado vai ser o principal problema. O principal problema mesmo... É como se ela já estivesse num buraco muito fundo. Acho que não dá para cair mais, não sei se o Segré concorda, mas o principal problema é essa inflação galopante de 140% ao ano e o tamanho do Estado. Eu concordo com o Segré, não dá para dolarizar uma economia sem dólares, né? A Argentina teria que ter ou uma balança comercial extremamente favorável para ter um fluxo de entrada de dólares via exportação, ou esse fluxo seria via turismo, ou seria via investimento estrangeiro direto, e com poucas saídas, né? Mais entradas do que saídas, que evidentemente não ocorre. Ou ter muitas reservas em dólar, que também não tem. Então não tem como, né? Não tem como dolarizar. Agora, o que dá para fazer é talvez algum plano de estabilização de paridade, né? Do peso em relação ao dólar, mas com isso, com taxas de juros elevadas. A taxa de juros perto da inflação argentina ela é artificialmente baixa, e aí você ter taxas de juros elevadas e passar também por um processo de privatização e enxugamento do Estado, parecido com o plano que houve de estabilização aqui no Brasil na década de 90, o Plano Real. Eu acho que o ajuste passa por aí. 4h28 da tarde, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês, um abraço e até já. Te esperamos. Nas outras plataformas, seguimos firmes e fortes. Fala, Piperno! Não, eu queria perguntar para o Segré o seguinte, ele falava exatamente sobre essa questão do Banco Central. O Milei hoje acordou muito cedo, né? Às 7 e pouco da manhã já estava concedendo entrevista e tal. Eu faria o mesmo se eu tivesse sido eleito. Pois é. Mas depois não curtiu muito, eu acho que ele emendou. Mas, de qualquer forma, Segré, ele, questionado sobre essa questão do Banco Central, ele usa a seguinte expressão: é uma obrigação moral manter essa intenção, essa promessa de
Exatamente, acabar com o Banco Central. E aí eu queria saber de você o seguinte, à medida em que ele reforça com tanta ênfase essa promessa de campanha, sabendo-se que ele tem, por enquanto, uma base parlamentar, né, bastante enxuta, para dizer o mínimo, ele não está entrando também numa queda de braço um tanto perigosa e questionável, à medida em que ele não sabe se ele vai ter exatamente amparo para isso? Amparo parlamentar para isso? É provável, Piperno, mas ele está fazendo o que ele prometeu em campanha. Geralmente os políticos não fazem isso. Ele vai manter essa ideia do Banco Central e eventualmente poderá dizer, eu quis fazer, mas o Congresso não me aprovou. Você sabe que a primeira vez que a gente se encontrou com Javier Milei num estúdio de televisão foi precisamente para debater o fechamento do Banco Central. Ele defendia essa ideia e eu fui convidado porque não defendia a ideia. Era contra a ideia do Banco Central e continuo insistindo que o problema não é a instituição, e sim a falta de independência da instituição e quem conduz a instituição. E deu exemplo. E acho que mencionamos isso alguma vez no 3 em 1 também. Se você tem um time de futebol que você está descendo para a terceira divisão, o torcedor vai querer fechar o clube. Mas aí começa a mudar a diretoria, coloca uma diretoria muito melhor, contrata um técnico bom, reforça os jogadores e começa. Ganha o campeonato, ganha a segunda divisão, ganha a primeira divisão e ganha o Brasileirão. O problema não era a instituição, era quem conduzia a instituição. Esse foi o meu argumento de defesa. Naquele momento, Javier Milei era muito mais explosivo que hoje. Aí ele fala, não, você não entende nada, é o jeito dele. Mas era essa a formulação, dizer, você vai, de alguma maneira, deslindar a responsabilidade da política monetária em outro país, vai, no Fed americano. Isso não é possível. E tem questões de soberania, de nacionalismo. Nós temos, por exemplo, Panamá tem dolarização, Equador tem dolarização, mas isso não faz desses dois países países maravilhosos que não tem problema. Tem problema também. Por isso que a junção de várias questões pode fazer do Javier Milei um presidente diferente, muito próximo do Reagan, concordo com o Dávila, mas que vai depender do seu jogo político, que até agora ele não mostrou ter, porque ele brigou com muita gente. Mas vamos ver. Agora, confirmado, Bolsonaro vai na assunção de Milei, já foi feito, tem um vídeo, inclusive, que eles conversam sobre o Bolsonaro dando os parabéns para o Milei convidando o Bolsonaro para a sua assunção, e o Bolsonaro disse que iria. Isso provavelmente vai afastar a possibilidade de que vai o presidente Lula. E outro dado, a reunião que tinha o presidente Fernandes com o Milei para hoje acaba de ser cancelada por falta de os detalhes dos assuntos a tratar. E outra informação que pode ser um furo. O Massa muito provavelmente saia do Ministério da Economia também. Exatamente, o que a gente estava discutindo aqui. Agora, Gustavo Segre, pessoal da rádio está de volta, a gente está repercutindo aqui tudo que envolve a eleição de Javier Milei ali na Argentina. Gostaria que você, se pudesse, daqui a pouco contasse quem são os possíveis indicados aí para o Ministério da Economia. Se você tivesse os nomes, seria maravilhoso que você compartilhasse conosco.